Vamos falar sobre a cultura no período helenístico, que é composto do reino Antígonos, que fica ali na Grécia continental, o reino Seleucida, que fica na Ásia, e o reino Ptolemaico, que fica no Egito, onde fica Alexandria. Essas mudanças políticas, porque passou a Grécia, no século V eram cidades-estado independentes. No século IV isso começa a ruir, porque haverá uma dominância macedônia. Depois haverá o Império Greco-Macedônio, que já vai tirar a independência de cada cidade-estado nas suas trocas comerciais com as outras. E essa mudança agora vai culminar nos reinos pós-Alexandre, que vão fazer com que os habitantes de cada cidade-estado não lidem com a política como lidavam antes. Mesmo que ainda tinha um tirano, esse tirano estava no poder porque agradava a população. Em Atenas havia democracia, então os homens, se não fossem os escravos ou as mulheres, participavam da política. Então a política e os políticos, os líderes, estavam próximos da população. Agora, com os reis, voltarão a ficar distantes. Uma situação que era como era no período micênico, antes da Idade das Trevas, né? Em que a sociedade se organizava em torno do palácio, do rei. Essa distância entre o homem e a política, entre o homem e o rei, vai causar uma quebra entre o mundo e o cosmos. Porque a ideia de cosmos, como vimos no Hesíodo, era a de que havia um todo, tudo que existe faz parte de um todo ordenado. Cosmos quer dizer isso, todo ordenado. E o homem vivia nesse todo ordenado. Os comportamentos dele, o governo que ele tinha, deveriam estar harmoniosos com esse todo ordenado. Mas, com as mudanças políticas tremendas que foram acontecendo, principalmente a partir do século III, o homem vai ver que o mundo é caótico, é instável. Não só pela política, por quem me governa, mas também pelas entradas de outros deuses, questionamentos de verdades filosóficas, um novo caminho para a ciência. E com o desenvolvimento da astronomia, baseada no empírico, rejeitando a mitologia, a cosmologia, a astronomia vai ser a dona do céu. E o homem vai então entender que ele faz parte de um mundo caótico, que está destacado do céu. Isso vai fazer interessante como essa separação entre o homem e a política acompanha também uma separação entre o homem e o todo.
o homem está se desconectando do todo ordenado. Ele está começando a experienciar o mundo dele não como parte de um todo ordenado, mas o mundo dele como caótico. A realidade é caótica. Isso vai fazer uma diferença enorme para o modo de conceber as coisas. As ciências vão se destacar da filosofia, né? Vai ter astronomia, vai ter as ciências físicas. A medicina vai ser baseada no estudo do cadáver, apesar de manter a teoria fisiológica dos humores, mas vai ser baseada no seu estudo de anatomia, no empírico, né? Conhecimento do corpo humano baseado no empírico. Apesar de Asclépio, Deus Asclépio, filho de Apolo, ainda ser adorado em alguns lugares, porque essas mudanças vão ser principalmente para as elites econômicas, sociais. A população, os trabalhadores, os escravos, vão viver de uma forma muito parecida como sempre viveram, adorando seus deuses antigos, pagando suas altas taxas, com a chance de terem riquezas bem distantes, fazendo diversos trabalhos para sobreviver. Mas então, essas mudanças, a ciência vai ficar autônoma com relação haverá um avanço enorme da geometria, Euclides, a álgebra, vai se descobrir o π, cálculo de grandes números, né, para ser feito. Engenharia vai avançar a tecnologia, construindo máquinas a vapor, né, que vão ser usadas na guerra, ou em obras públicas, o farol vai ser construído com um espelho que vai refletir a luz produzida pelo fogo, né, a longas distâncias no mar. A filosofia, ela vai ser uma demonstração de como o homem vai começar a se preocupar com ele mesmo. Nesse cenário de incertezas políticas, o homem vai se preocupar com a tranquilidade da própria alma. Isso vai aparecer na filosofia, vai aparecer na literatura ficcional. Na literatura ficcional haverá, sim, comédia de costumes, tematizando essa diferença entre elite intelectual, população inculta, entre a vida na cidade, a vida rural. Poesias feitas por mulheres que vão enfatizar as emoções do homem, vão colocá-las em primeiro plano. E a pintura e a escultura também vão ressaltar, vão figurar as emoções, ao invés de fazerem a escultura e a pintura clássicas isentas de emoção, expressando serenidade. Agora as figuras vão mostrar as emoções. O homem vai se preocupar com as próprias emoções, né? A filosofia vai ter... As principais escolas vão ser o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. O ceticismo, ele vai cobrar critérios para o homem dizer o que é verdade. Que sem esses critérios, o homem não tem como dizer o que é verdade e o que é falso. Falsidade.
os estoicistas, os epicuristas, eles vão reagir responder ao ceticismo propondo verdades. O Epicuro, ele vai dizer que você tem várias possibilidades de verdade a partir dos sentidos, que é o que é a forma como ele tem para ter as verdades, e a partir do qual ele elabora suas verdades, né? E ele não precisa ficar com a perturbação na alma que um cético quer lhe passar, cobrando dele critérios, né? O estoico, ele vai procurar a tranquilidade da alma de outra forma. Ele vai procurar na educação dos sentidos. O homem gosta de beber. Quem é que diz para ele o quanto ele deve beber? Alguém pode dizer para ele, senão ele mesmo, descobrindo com o uso da bebida qual é o mínimo que ele precisa consumir dela para se sentir bem, para ter prazer, e qual é o máximo que ele pode consumir dela para não atingir o desprazer. Consumir a menos, consumir a mais, trazem intranquilidade para a alma. Consumir a exata medida que o homem descobre por essa refinada educação dos sentidos, fazem com que ele tenha prazer, trazem tranquilidade para a alma. Epicuristas e estoicistas estão preocupados com a eudaimonia, que é diferente da nossa concepção de felicidade, que está muito baseada em felicidade individual. Para eles, a felicidade era prosperidade. Eu tive uma vida próspera, eu tive uma boa vida. Isso só se descobre depois que se viveu. Eles tinham essa preocupação ética que carreava teoria, né? Que carreava teorias cosmológicas. Essa explicação, eles tinham essa preocupação ética com a eudaimonia, com a prosperidade, né? Com a felicidade enquanto imperturbabilidade da própria alma. Então você vê como a literatura e a física estão querendo fazer com que o homem busque um porto seguro, um refúgio diante desse mundo de incertezas, né? Deixa eu ver aqui se falta falar alguma coisa. A ciência avançou muito também, independente da filosofia, desde Alexandre, ele estimulou muito os cientistas que viajavam com ele, e Alexandre começou a reunir em Alexandria livros que ele encontrava. A pretensão dele era de reunir todos os livros que existissem. E depois do Alexandre, a Alexandria, a biblioteca, se tornou um centro de pesquisa. O rei Ptolomeu, ele pagava para pesquisadores irem para lá, se reunirem lá, e com aquela proximidade entre os pesquisadores, sem precisar viajarem para conversarem uns com os outros, ali reunidos, e com aquele vasto material reunido, eles produziam enciclopédias. Outra coisa interessante desse período helenístico foi que, ao lado, em toda essa região coberta por esses reinos, houve um espalhamento da cultura grega. Os gregos, eles continuavam adorando suas divindades antigas, mas
começaram a receber influência do Egito, do Oriente. A deusa Ísis, egípcia, começou a ser adorada na Grécia, porque ela era uma mãe maternal. Os judeus também, mantendo suas tradições muito antigas, eles começaram não a adorar os deuses gregos, mas a adotar alguns aspectos do modo de vida grego, como se reunirem para assistir teatro. Teve essa influência cultural, essa influência religiosa egípcia, dominada pelos gregos, oriental, dominada pelos gregos, essa influência religiosa em cima dos antigos gregos, e também da língua grega se espalhando por esses novos territórios, fora da Grécia. De modo que muitos judeus aprendiam grego. Lá no Egito, o rei ele quis traduzir que a Bíblia em hebraico fosse traduzida para o grego, né? Outros deuses que surgiram eram os próprios reis, que foram divinizados por aqueles subordinados a ele. Essa distância entre o homem e a política, ou essa relação entre o homem e a política, foi substituída por uma relação entre aldeões, ou cidades-estado dependentes, e o rei. E esse rei concedia favores, pagava por obras públicas. As obras públicas não eram mais como era antes, feitas por uma elite que queria se justificar perante a população. Ou eram encomendadas pelo rei, e também por líderes, não reis, líderes que queriam se justificar perante a população. Agora não. Agora o rei benévolo oferece as obras públicas para contentar a população, que em retribuição o deifica, começa a fazer cultos de adoração a ele, para agradecer e para querer mais obras. Em Atenas, por exemplo, que estava sem a democracia por causa de uma interferência macedônia, teve a democracia restaurada, a democracia interna, né? Restaurada pelo rei Antígono e pelo seu filho. Então eles foram deificados. Olha como mudou a forma do homem entender a política. Não mais como algo que era da participação do homem, mas como algo que o homem recebia e agradecia. É a não política. Porque política pressupõe a conversa, a decisão conjunta, né? Aliás, essa é a política democrática. A política é a administração da polis. Ela vai passar a ser uma política real. O rei vai pagar pesquisadores, vai pagar obras públicas. O rei é aquele que cobra taxas e faz benfeitorias para a população. É a política real, não é democrática. Isso vai durar até por volta da década de 30 a.C., até a morte da Cleópatra, uma das Cleópatras, né, no reino Ptolemeu, que vai ser a última Cleópatra, a última rainha
desse conjunto de reinados, helenísticos, né? Ela vai morrer e a Grécia vai ser invadida pelos romanos. Então é isso. Até o próximo livro.